Bom dia, pessoal. E hoje a gente tem aqui, atendendo ao pedido de alguns cursistas, a gente vai falar um pouco sobre Excel com vocês, apresentar um pouco a ferramenta, e como o nosso vídeo tutorial ficou muito longo, o nosso tempo é curto, a minha fala vai ser bem rápida também, tá? Então, Excel, o objetivo da aula, conhecer a ferramenta de planilhas, né, que no caso é o Excel, aprender funções e fórmulas de soma, e aí eu trouxe só 3, tá, gente? Subtração e consulta de planilhas, porque a gente não tem tempo de trabalhar mais funções, então eu escolhi essas 3 aí para exemplificar para vocês. E criação de uma planilha, como exemplo, a planilha de nota de alunos, tá? Em seguida, a gente traz um pouco do conceito do que é o Excel, né? O Excel é um software que permite criar tabelas e calcular e analisar dados. Esse tipo de software é chamado de software de planilha eletrônica, foi como ele foi concebido no início da sua criação, tá? O Excel permite criar tabelas que calculam automaticamente, isso aqui é bacana, vai ser o que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Os totais de valores numéricos inseridos nele, né, nessa planilha, imprimir tabelas e em layouts organizados e criar gráficos simples. Então, basicamente, o Excel ele vai te auxiliar nessa tarefa de lidar com números, tá? Toda e qualquer atividade que você precise realizar no tratamento de números, o Excel é a ferramenta ideal que vai te auxiliar a fazer esse trabalho. Na sequência, nós temos aí uma linha histórica, uma breve linha histórica que eu trago qual foi o primeiro aplicativo de planilha eletrônica criado e faço uma retrospectiva até os dias de hoje, só que eu dou alguns saltos históricos, tá, gente? Para a gente não se ater muito às datas. Então, o primeiro lançado foi em 78, o VisiCalc, tá? Que foi a primeira planilha e primeiro programa de planilha eletrônica desenvolvido para o Apple II, tá? Que era o computador da Apple aí. Em 80, a gente tem aí o SuperCalc, que já é a planilha publicada pela Sourcing, né, que é uma empresa, e foi originalmente empacotado juntamente com o WordStar. E aí o WordStar, só para a gente relembrar, o WordStar é uma ferramentinha de edição de texto simples que foi também uma das primeiras que foram criadas aí. Já nos idos aí de 87, a Microsoft lança a primeira planilha eletrônica, o Excel 2.0, tá? Que é a versão 2.0 do aplicativo de planilha eletrônica da Microsoft, e a primeira versão para o sistema operacional Windows, tá? Então foi em 87 que surge aí a primeira planilha eletrônica para o Windows. Em 95 nós temos aí o Microsoft Excel 7.0 ou Excel 95, como era conhecido, né? Foi a primeira grande versão de Excel de 32 bits, e aí a gente fala de 32 bits, que é a forma de leitura, né, dos arquivos, enfim, a questão de barramento, foi uma melhoria, inclusive nos equipamentos de informática, nos computadores teve uma evolução, e a planilha também teve que ser evoluída para atender essa nova arquitetura de computadores aí. Em 99 nós temos o Excel 9.0, mais conhecido como Excel 2000, tá, que melhorou aí a questão da prancheta de objetos e introduziu alguns recursos de auto-reparo, né? Em 2003, nós temos aí o Excel 11.0, conhecido como Excel 2003, que foi largamente utilizado e apresentou também bastante melhoria no que diz respeito a suporte para XML aí. Em 2010, nós tivemos aí o lançamento do Excel 14.0, também conhecido como Excel 2010, que teve grandes atualizações, né? Os novos recursos incluem também a capacidade de alargadas de edição de imagem, gráficos Sparkline e tabelas dinâmicas melhoradas, tá? Que é uma coisa que é muito utilizada nos dias de hoje com a utilização do Excel. E em 2003, que agora a nossa última versão, que está aí no seu auge, né? Que é o Excel desculpa, o Excel 15.0, né? Ou o Excel 2013, como ele é conhecido, tá? Ele veio com algumas novidades aí, com Power View, com Flash Fill. Aí eu peço que vocês façam aí a pesquisa na internet dessas versões do Excel aí, tá, gente? Bom, a tela do Excel, para mostrar para vocês rapidamente a interface, para depois a gente entrar no vídeo tutorial, tá?
ele tem a barra de títulos, ele tem a barra de menus, ele tem a barra de ferramentas, que são essas ferramentas aqui, tá, gente? Ele tem as planilhas de pasta, que você pode escolher aqui. Ele tem a barra de status, que eu acabei riscando em cima aqui, tá, gente? Que é essa barrinha aqui, ó, onde está a seta. Ele tem o modo de exibição, que você escolhe a forma de exibir. Ele tem o zoom. Desculpa. Ele tem a barra de rolagem e ele tem, que é uma coisa específica dele, a barra de fórmulas nesse espaço aqui, que é onde a gente trata e lida com as fórmulas que são utilizadas aí nessa ferramenta para o tratamento de números, para manipulação de números, tá? Bom, agora a gente vai trazer para vocês um vídeo tutorial que a gente faz um passo a passo. Eu escolhi aí uma planilha de controle de notas de alunos, acho que tem mais a ver com a realidade das escolas aí. E aí a gente traz algumas funcionalidades, como eu trouxe no começo desse slide, para vocês acompanharem esse passo a passo e depois, quem sabe, fazê-lo na prática, na casa de vocês, e na escola, enfim, no trabalho de vocês, para que vocês exercitem aí o que o vídeo vai tentar trazer de aprendizado. Então, no retorno, a gente volta a falar sobre o assunto. Gente, não só atendendo a pedidos aí de alguns cursistas, mas também nós aqui da equipe de gestão do curso, já vínhamos conversando a respeito da possibilidade de fazer uma complementação desse módulo de informática básica que vocês estão vendo com o Profuncionário aí, né? E não só o Profuncionário, mas as outras disciplinas também que irão utilizar esse tutorial. Então a gente resolveu hoje gravar para vocês uma breve explicação sobre o Excel. É preciso deixar claro no começo do vídeo que a gente não vai conseguir aqui, gente, fazer uma grande apresentação da ferramenta em virtude do pouco tempo que nós temos para trabalhar, tá? Mas eu vou tentar trazer, de acordo com... Eu pensei bem, acho que achei prudente usar uma espécie de estudo de caso aqui para a gente fazer isso de acordo com a realidade de vocês, que eu acho que, e não só de vocês, mas de todo mundo que conhece, que lida com números, é uma coisa fácil de tratar. Então eu fiz aqui, nessa primeira planilha, eu fiz uma tabelinha simples, tá, de notas de alunos, assim, enfim, pode ser nota de aluno, você pode usar essa ideia que eu trouxe para vocês com nota de aluno para tratar de despesas, sei lá, despesas pessoais, despesas profissionais, investimentos, enfim. Desde já que vocês captem a essência da proposta, tá? A essência dessa explicação que eu estou trazendo para vocês hoje. Então eu julguei ser interessante utilizar essa coisa de notas e tal. Então é o que eu estou fazendo aqui nessa tabela que aparece para vocês aí. Então eu simplesmente lancei notas, vocês podem perceber, e apliquei algumas formatações. Mas antes que nós falemos aqui dessas formatações, dessas funções que eu vou trazer para vocês que o Excel nos oferece para trabalhar, eu quero primeiro apresentar a ferramenta para vocês, tá? A exemplo do editor de texto, que eu já falei com vocês em outras aulas, e quem não viu ainda de outro curso, a ideia é a mesma para editor de texto, a ideia disso que eu vou falar agora, tá, gente? A ideia é a mesma para apresentação, criação de apresentação de slide, enfim. A ferramenta, basicamente, ela se divide assim. A tela dela é essa. Imaginem, aqui eu estou mostrando para vocês o Excel, mas imaginem isso no Word, imaginem isso no PowerPoint, enfim. Então você tem as guias, tá? E aí você tem aqui no Excel guia página inicial, guia inserir, guia layout de página, guia fórmulas, dados, revisão, exibição e assim por diante, tá? Vocês têm aqui as planilhas propriamente ditas, planilha 1, planilha 2, planilha 3, por padrão, que por padrão o Excel traz somente as 3, mas isso não impede vocês de criarem mais ou menos. Aqui nesse botãozinho do lado, ó, pausa o mouse em cima, tá vendo? Inserir planilha ou então uma tecla de atalho que ele dá. É possível também, tá, gente? Vocês têm a barra de rolagem, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Isso para o Excel. Para o Excel, isso também vale para o Excel, para o Word e para o PowerPoint. Agora, especificamente do Excel, é a barra de fórmulas, que está aqui, ó. Se eu parar o mouse em cima, ó, ele mostra barra de fórmulas, tá? Aqui é a caixa de nome das células,
da parte da planilha que você tiver selecionado. E para você acessar as funções disponíveis no Excel, você para nesse botãozinho aqui, ó, inserir funções. Quando você clica, ela te aparece uma caixa com várias funções que você pode organizar por funções financeiras, funções de data e hora, matemática e trigonometria, estatística, pesquisa e referência, banco de dados e assim por diante. São muitas fórmulas, tá? Muitas categorias de função, tá? Então a gente vai fechar aqui. A priori, a formatação, tamanho de fonte, negrito, itálico, cores, alinhamento, alinhamento, essa questão de trabalhar com números, formatação, você vai encontrar tudo na guia página inicial, tá? Reparem que a planilha, ela tem essas gradezinhas aqui, que são linhas, mas que na verdade quando você digita alguma coisa, deixa eu fazer aqui rapidinho, só para a gente ver o conteúdo disso, tá? Aqui, visualizar a impressão. Quando você digita alguma coisa, que você quer ver isso na página, como isso está ficando na página, vamos visualizar a impressão. Não está ficando assim, ó. Se vocês repararem aí, vocês vão perceber que a linha não aparece, né? Eu tenho aqui a questão das margens que aparecem para mim, que eu posso manipular por aqui, tá? Se eu quiser manipular, aumentar, diminuir essas margens, enfim. Mas se vocês repararem, aquelas gradezinhas não aparecem, estão vendo aí? Eu vou apertar ESC no teclado para voltar para cá. Por quê? Porque elas são meramente visuais, essas grades. O que não nos impede de colocar realmente grades que vão nos remeter aí às tabelas do editor de texto, tá? Como é que eu faço isso? Eu seleciono a área que eu quero que tenha a divisão, tá? Como se fosse tabela. Vamos supor que eu quero isso aqui. Aqui na guia página inicial, no grupo fonte, você vai ter aqui, ó, desculpa, aqui, borda inferior. Tá? Ele tá falando borda inferior porque está aparecendo aqui a borda inferior, mas eu clico na setinha aqui do lado e aí eu coloco todas as bordas. Tá vendo que agora apareceu a linha? Se eu for lá visualizar a impressão, agora vai aparecer com linha, porque eu quis assim, tá? Aperto o ESC de novo. Bom, como não é o caso agora, nós vamos tirar essas bordas, colocar sem borda aqui, ó, tá? E apagar esse texto. Bom, o princípio de organização do texto do Excel é o mesmo para o Excel, é o mesmo para o editor de texto, é o mesmo para o criador de apresentação de slide, enfim, como é? Eu quero colocar aqui, vou colocar meu nome, certo? Eu quero que esse nome fique centralizado na célula. E aí, quando eu falo célula, o que eu quero dizer? Cada caixinha dessa aqui, gente, é uma célula, tá? Como é que eu acho a célula no Excel? Como é que eu sei, por exemplo, eu quero saber um valor, vou colocar aqui. Digam aí para mim, vou perguntar para vocês. Pronto. Eu quero saber o valor da coluna K e da coluna K que está na linha 13. Qual é o valor da coluna K que está na linha 13? Aqui, ó. Coluna K, linha 13, ó. Quando eu clico na célula, ele já marca a coluna e a linha onde esse valor está inserido, tá? Qual é o valor que está na linha 8 na coluna I? Qual é o valor que está na linha 8 na coluna I? Está aqui, ó. Coluna I, linha 8, ó. Então, o valor que está lá é o valor 4. Então, toda vez que eu falar para vocês na K3, o que é K3? K, coluna, 1, 2, 3, linha. Percebam aqui do lado, ó, linha 3, coluna K. Na F4, coluna F, ó, coluna F, linha 4. Então, eu estou falando da célula que está nessa posição. Na A1, coluna A, linha 1, ó. E assim por diante, tá, gente? A planilha, se vocês pararem para andar aqui com ela é enorme, tá, ó. Já foi o alfabeto todinho. Percebam aqui a coluna passando, tá vendo? Agora já estou no BN, BO, BP e assim sucessivamente. Se eu for andar a planilha toda, olha o tamanho dela. Então ela adota essa metodologia de duplicar o alfabeto para contabilizar a quantidade de coluna, tá? Como nós não vamos usar tudo isso de planilha,
Mas é só para que vocês percebam que ela é usada. Tem muita gente, eu mesmo no meu trabalho, faço coisas com a planilha que vocês não podem nem imaginar, gente. E vai muita coisa, tá? Vai muita informação. Então, deixa eu apagar aqui. A mesma coisa se aplica à linha, olha só, vou baixar aqui para a linha. Ó, linha 130, acompanha aqui comigo, ó, gente, a linha tá aqui, tá? Tá na 143, olha lá. Ó o tanto de linha, isso aqui vai a perder de vista, tá? Como a gente não vai usar também, é só para que vocês conheçam realmente a ferramenta, tá? Bom, eu acho que a gente já pode, não sei se tem mais alguma coisa interessante para saber, bom, acho que é isso. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas aqui, nessa aqui, e depois a gente vem para essa que eu já montei, deixei montadinho para eu explicar ela para vocês e depois refazer mostrando passo a passo, tá? Vamos mudar para a planilha 2. Bom, eu quero que a minha planilha ela fique sem grades. Como é que eu faço para tirar essas grades? Vocês vão procurar na guia exibição, cadê a guia exibição? Guia, aqui ó, exibição. Guia exibição, vocês procurem aí linha de grade. Aonde é que está a linha de grade? No grupo mostrar, ó, mostrar, zoom, janela, macro, enfim. Grupo mostrar, tá aqui, linha de grade. Eu desmarco. Percebam aqui que sumiu, ó. Então agora é como se eu tivesse com uma folha, visualmente falando, como se eu tivesse com uma folha sulfite em branco, né? Mas as células continuam para mim, célula a célula, tá, gente? Isso não modifica. Vou voltar novamente as linhas de grade. Pronto, tá aparecendo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para mudar. Bom, vamos começar aqui a entender a planilha, que eu acho que daqui é melhor, é o ponto de partida, acho que é mais interessante a gente partir daqui para vocês entenderem aí. O que eu fiz aqui, basicamente? Deixa eu centralizar isso aqui, para que vocês entendam aí o que vocês estão vendo. É uma planilha simples, que eu usei aí 6 nomes, 1, 2, 3, 6 nomes, tá? Que basicamente serve para me controlar notas de alunos, hipotéticos alunos aqui, que eu trouxe nesse caso para vocês aprenderem como fazer isso. Nessa planilha eu usei função de média, eu usei função de soma, eu usei fórmulas com subtração e usei uma breve consulta que eu vou mostrar para vocês no passo a passo. Tá. Aqui, se você clicar na célula, na B5, tá aqui, selecionada, coluna B, linha 5. Vocês vão ver o valor dela aqui e vão ver aqui na barra de fórmulas, tá? Então, quer dizer, eu só digitei um número para ela receber esse valor nela, tá? Já nas colunas de média, total e diferença, se você clicar aqui, não aparece 4,8 na barra de fórmula como aparece aqui. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o que tem aqui é uma fórmula. E é essa a principal característica do Excel. Eu utilizo de funções e fórmulas que manipulam os dados e fazem os cálculos automaticamente para mim, gente. Basicamente é isso. Bem a grosso modo, é para isso que o Excel serve. Ele vai muito além, é claro. Mas para nós aqui hoje na aula, nesse conteúdo básico que eu estou trazendo para vocês, é basicamente isso que ele faz, tá? É manipular e fazer um número ser tratado de acordo com a minha necessidade. Então o que eu fiz aqui? Eu usei uma função média que pegou da B3 a E3, tá vendo aqui, ó? B3, o que é B3? Coluna B, linha 3, ó. Pegou daqui, né? Até a E3, ó. E3, ó. Tá, mas aí você pergunta, professor, mas como é que ele pegou da B3 até a E3? Ele tá pegando tudo isso aqui? Eu digo para vocês que tá. E aí explico agora por quê. Na fórmula, percebam que entre B3 e E3 tá aqui, ó, 2 pontos. Que é o caractere que eu utilizo para dizer para o Excel que eu quero nesse intervalo de B3 até E3. O que tiver entre B3 e E3 vai ser pego pela fórmula, porque eu estou usando 2 pontos. Se por acaso eu não usasse 2 pontos, eu usasse ponto e vírgula, olha aqui, ó, ele já mostra para mim aqui, tá vendo? Ele iria pegar B3 e E3, porque o ponto e vírgula ele não pega o intervalo, ele pega só os valores que eu quero que ele pegue. Então, por exemplo, eu quero B3
E3, ponto e vírgula, C3, olha lá, já marcou C3, ponto e vírgula, D3, pronto. Ele fez basicamente a mesma coisa que eu fiz no começo, quando eu uso dois pontos, só que agora eu usei ponto e vírgula, então só que aí eu tenho que trabalhar célula por célula, tá, gente? Essa é a diferença. Então, se você tem um grupo muito grande de informação, que você precisa pegar essa informação toda, o aconselhável é que vocês utilizem aí o sinal de dois pontos, que ele pega o intervalo todo, ó. Tá vendo? Então, eu dou Enter e aqui ele me dá a média, tá? O que ele faz? Ele soma esses 4 aqui e divide por 4, tá? Se vocês fizerem na calculadora aí, vocês vão conferir que essa média, ela tá batendo, tá? A outra coisa é o total. Total, o que eu fiz com o total? É a soma de todas as células, nessa linha, tá? Na horizontal aqui, ó. Então eu sei que João teve uma nota total no final de 4 bimestres de 23,8 pontos. O que me possibilita saber a margem necessária para que ele seja aprovado ou não aí em determinada disciplina, tá? Então o que ele fez? Soma de B3 é a mesma lógica, tá, gente? B3, 2 pontos, F3. Na verdade, está pegando F aqui, não é para pegar o F, porque F já é a média, né? Eu quero que ele some de B3 a E3, certo? Então, eu venho aqui, apago o F, coloco E. Pronto, tá aqui a média dele. Agora sim. Se alguém fez o cálculo antes e deu errado, pode refazer agora que vocês vão verificar que está certo, tá? 7, 7, 14. Com 3, 17, com 2, 19, tá aí a soma desse intervalo de células, tá? E assim sucessivamente. Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês, ó, e se vocês perceberem, à medida que eu apago aqui, ele já altera aqui. Eu vou explicar para vocês já por que disso, tá? Então deixa eu apagar aqui também, vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, se vocês perceberam aqui, deixa eu desfazer, Ctrl Z, Ctrl Z, ó, tem um valor aqui, conforme eu for apagando, ele já apaga ali, ó. Por quê? Porque aqui também é uma fórmula que eu vou explicar para vocês e ele busca esse valor aqui. Se eu apaguei aqui, automaticamente apaga lá. Vocês entenderam a diferença de você fazer algo que automatiza o seu trabalho? Se você não usa fórmula, gente, você teria que vir alterar aqui, depois vir alterar aqui. Se você usa fórmula, pronto, você só lança a nota numa determinada célula e o resto das células que tem fórmula, que depende daquela célula que você está alimentando com informação, sofrem uma ação em cadeia que vão atualizando automaticamente. Isso é automático no Excel, tá? Isso é bacana deixar claro para vocês. Então, por que eu apaguei aqui? Voltando aqui, né? Por que eu apaguei aqui para explicar para vocês? Mas, pô, eu preciso fazer, supondo, aqui eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando com 6 alunos. Supondo aí que eu tenha 100 alunos, que eu tenha 400 alunos, como é o caso, por exemplo, do curso do Profuncionário nosso, a minha disciplina, minha turma tem 455 alunos, né? Então, se eu tivesse que fazer isso aluno por aluno, como é que eu faço, né? Ah, vou ter que digitar a fórmula de novo, vou ter que... Não precisa, gente. Você lança numa célula, ela vai dar o valor para você, você seleciona ela aqui, ó, clica nela, ela vai ficar com essa bordinha preta, e tá vendo aqui no cantinho que aparece um quadradinho? Você vai posicionar o mouse bem em cima, ó. Percebam que a seta aqui, agora ela tá com uma cruzinha branca, ela vai se transformar numa cruzinha preta, ó. Pronto, parou ali, eu clico com o botão do mouse, com o direito, né? Para quem é destro aí usa o botão direito, para quem não é, que muda o lado do botão do mouse, é só mudar o clique também, tá? Eu clico, seguro o clicado e arrasto para as células que eu quero que recebam os valores. A hora que eu soltar, ó lá, ele já aplica a mesma fórmula, tá vendo aqui, ó? Automaticamente. E isso é bacana a gente fazer. Ah, total, como é que eu faço? De novo, vou lá, clico com a setinha ali da cruzinha, arrasto, ó, já puxa para mim e ele já refaz aqui a fórmula que tem aplicada aqui, que é de condicional, que é a formatação condicional automaticamente. Que legal, né? Eu acho que essa parte ficou clara para vocês. Agora eu vou explicar um pouco cada fórmula, né? E vou explicar essa coisa da formatação condicional. Então vamos lá na média. Aliás, na diferença, né? Total, acho que vocês entenderam, é soma. Eu quero que some
de B3 a E3, ele dá o resultado da soma disso para mim aqui, tá? A média é de B3 a E3, ele me dá a média, ele soma tudo, divide por 4 e me dá a média, tá? Vamos falar da diferença. Então tá, qual é o meu parâmetro de diferença para que vocês entendam aí o que eu estou entendendo aqui por diferença e resolvi colocar para que vocês exercitassem aí também. O que é a diferença para mim? A diferença é, eu tenho aqui embaixo, ó, uma nota anual, certo? Essa minha nota anual, eu determinei que o aluno para passar, para ser aprovado, ele tem que alcançar 28 pontos. É a minha nota anual. Aqui em cima, eu fiz um total dos alunos, que é a soma desses 28 pontos, certo? Então aqui, ó, fez a soma, deu um total, e na minha diferença, eu subtraio esse total da minha nota anual, gente. É muito simples. Como é que eu faço isso? G3, onde é que é G3? Tá aqui, ó, G3. Eu estou dizendo que eu quero G3 menos B11. Onde é que está B11? Ó lá, ó, B11 aqui, ó, B11. Então eu subtraio o total da nota anual para ter a diferença disso. E dou um clique. Então de 19 para 28, a minha diferença é 9, certo? E assim sucessivamente, gente. O que eu faço? Aí aqui tem uma coisa que eu deixei errado para mostrar para vocês que eu acho que é interessante. Como a minha referência, olha aqui, a minha diferença é a nota que está aqui no B11 menos o meu total, então a minha nota no B11 ela é B11, ela não muda. Se eu fizer aquele exercício que eu mostrei para vocês, de clicar e arrastar, o que ele faz? Ele incrementa. Ou seja, aqui ele está G3, ele entende que ele passa a procurar na G4, que ele vai na G5, quando na verdade não é. Aliás, desculpa gente, B, né? Minha referência aqui é B. Ó, ele passa a procurar. O meu valor de referência, ele é B11, ele não muda disso. Quando eu arrasto, ele faz B12, olha aqui em cima na fórmula, na barra de fórmula, tá? B13, B14, tá vendo lá? E o B ali assim, não pode mudar, porque o meu valor de referência, ele fica estático, ele não está distribuído para cada, né? E aí você pergunta para mim, professor, eu vou ter que editar, eu venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e altero, né? Venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e apago 12 e coloco 11. Venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e apago 13 e coloco 11. Dou 2 cliques com o mouse e apago o 14 e coloco 11. Já imagina fazer isso de 400 alunos, de 100 alunos, de 50 alunos? Aí eu digo para vocês, não é preciso. Deixa eu desfazer aqui. Como é que eu faço para que quando eu arrastar aqui para baixo, a minha referência de B11 permaneça B11 e não mude? É simples. Antes de eu fazer aquela magiquinha que eu fiz aqui de arrastar, gente, eu vou vir aqui na fórmula, coloco o cifrão aqui, ó, antes de B e o cifrão antes de 11. O que isso me permite? Permite que a minha fórmula ela não mude essa segunda célula. Essa segunda célula vai ser sempre ela. Se eu arrastar agora, ó, pronto, olha lá. Tá vendo? Se eu passar nelas aqui, percebam que muda a primeira célula, mas a segunda célula não muda. Que é uma coisa que eu, quando trabalhei em secretaria de escola, por exemplo, sofria muito. Eu não sabia, né, gente? Então, olha lá, ó. B11 permanece B11, não muda. Você entendeu? Então, é para vocês entenderem aí um pouco dessas dicasinhas que são mais, assim, corriqueiras, né? A gente quase não sabe porque é uma coisa que a gente não pratica. Então, eu espero que essa parte vocês tenham entendido, tá? Vamos avançar, que o tempo avança também. Pronto. Aqui embaixo eu tenho uma média, que eu lancei à mão, tá? A minha média ideal, para que isso aqui tivesse legal, teria que ser 7, tá, gente? E o meu menor número é 2. E aí é uma função interessante também para mostrar para vocês. O que quer dizer essa função menor? Se eu clico aqui, ó, percebam aqui em cima, ó, é uma função menor, ele pega lá de B13 a E8, tá? Se percebam aqui que, ó, aqui embaixo, gente, ó, quando eu clico na função, deixa eu sair aqui para vocês verem. Quando eu clico na função, ele me dá um explicativozinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Quando eu clico fora, ele some. Olha lá, tá vendo que sumiu? Agora, se eu clicar para editar a função, eu posso dar 2 cliques aqui,
ou posso clicar direto aqui na barra de fórmulas. Eu geralmente faço isso aqui, que é mais fácil, né? Aparece aqui uma explicaçãozinha. Então, B3 e E8 é uma matriz. Mas que matriz é essa? Quando eu clico na fórmula, ele mostra para mim uma marcação aqui. Então, a minha matriz aqui, o que deveria ser a minha matriz da função, é esse aqui, ó, B3 a E8. Ele pega de B3 até... Ele faz isso aqui, ó, E8, ó, E8. Então, isso aqui é a minha matriz que a fórmula pega, tá? Clico fora, vamos lá, ó lá. Menor B3, E8. Para que serve essa função? Eu quero saber, do meu grupo de 6 alunos, dos 4 bimestres, qual foi a menor nota. Certo? Eu quero saber qual foi a menor nota. A função menor, ela busca na matriz, aí eu digo o intervalo, se eu tiver 100 alunos, gente, eu iria definir essa minha matriz para pegar a nota dos 100 alunos. Daria aí, sei lá, B3 daria E8, daria E103, 100 alunos, né? E seria uma matriz gigante. Então, no meu caso aqui são só 6 alunos, eu digo B3, E8. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essa função. Tá aqui. Eu vou refazer ela aqui para que vocês vejam como ela é feita, tá? Eu posso, se eu souber da função de cabeça, digitar igual, menor. Ó, conforme eu vou digitando, ele vai mostrando a matriz. A minha matriz é B3, 2 pontos, gente, ó lá, 2 pontos para pegar tudo nesse intervalo, tá? E 8, ponto e vírgula para separar a matriz. E o K, o que é o K? O K, a informação do K, ele é basicamente o seguinte. Eu digo em ordem qual a nota que eu quero. Ele busca a menor nota. E aí, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, eu estou dizendo para o Excel que eu quero a primeira nota menor. Se eu colocar 2, eu estou dizendo para o Excel que eu quero a segunda menor nota, né? Se eu colocar 3, terceira menor nota. Se eu colocar 4, quarta menor nota e assim por diante. Eu vou fazer o exercício para vocês perceberem aqui comigo. Como a gente está com um grupo pequeno de informação, dá para a gente constatar se a fórmula está legal ou não. Então, o que eu estou colocando aqui, primeira menor nota. Vou dar um Enter. Ele traz um 2 para mim. Vamos verificar aqui dentro desse quadrante. Verifiquem, qual é a primeira menor nota? 2. 3, não é? 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes a nota 2. Então, ele está certo. Ele está trazendo para mim que a minha menor nota das 4 bimestres, desses 6 alunos, foi a nota 2. Vamos editar a fórmula? Eu quero a segunda menor nota. Ele continua sendo 2, porque eu tenho uma e tenho 2, certo? Então, a segunda menor nota é 2. Eu quero a terceira menor nota. E ele já mudou. Então, eu tinha a primeira, eu tinha a segunda, e a minha terceira menor nota é 3. Vamos ver a minha quarta menor nota? Olha lá. E ele trouxe o 3 novamente. Será que tem 2 3 aqui? Opa, ele tem 1, 2, 3, 4 3. Então, se eu colocar aqui minha quarta, quinta, sexta menor nota, ainda vai ser o 3. Estão percebendo? A minha sétima menor nota. Opa, já mudou. A minha sétima menor nota já é o 6. Está aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 6. Vamos colocar aqui sétima, oitava, nona menor nota. Nona menor nota ainda é o 6. Então, a décima menor nota já deve mudar. Opa, desculpa, décima não, décima primeira, né? Tinha um 3, 6. Opa, já aí. Décima primeira nota é o 7. E assim sucessivamente. Então, eu queria aqui a minha primeira menor nota. Opa, primeira menor nota. Tá aqui, 2. Isso eu estou fazendo para todos os 6 alunos, tá, gente? Supondo que eu queira fazer aí a minha menor nota para o João. Vamos fazer aqui. Menor nota. Eu quero que o João saber qual foi a menor nota do João. Como é que eu faço isso? Eu fiz aqui na mão, eu vou mostrar para vocês abrindo a caixinha de função, tá? Então vamos lá. Eu tenho que estar com a minha célula só para mostrar, tá, gente? A minha célula onde a função vai ficar, ela tem que estar selecionada. Função. Deixa eu colocar tudo aqui. Vamos ver se menor. Tá aqui, ó. Procure a função. Se eu digitar aqui, porque como eu coloco tudo, gente,
Olha só o tanto de função que o Excel tem, que você pode usar. Olha só o tanto de função, né? Às vezes se eu vou procurar um por um aqui, vai dar trabalho. Eu sei que é menor que eu preciso, né? Então eu digito aqui menor e clico em I. Pronto, ele já traz para mim aqui menor. Eu clico em menor e dou OK. Agora a gente vai fazer a fórmula por aqui, que eu acho que é uma coisa, para quem não conhece muito Excel, é uma coisa mais fácil, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho só para vocês visualizarem, ó. A matriz, ela tá lá selecionada, tá? Então eu clico aqui no botãozinho de expansão para me poder pegar a matriz. Eu quero saber a nota do João. Aliás, eu quero saber a nota de cada aluno, certo? Então eu faço, ao invés de pegar todo o quadrante, eu pego só na horizontal aqui, ó. Pronto. Certo? Selecionei lá, ele já mostra para mim aqui, ó, B3, dois pontos, E3. Clico aqui e ele volta para cá. Qual a menor nota que eu quero saber de cada aluno? Eu quero saber a primeira menor nota. Não, a segunda menor nota. Certo? Ok. Pronto. Ele já traz para mim o 3 aqui. Se eu olhar João, a menor nota, a segunda menor nota do João foi realmente o 3. Aí agora você pergunta, professor, aqui o 3 está 3,0, por que aqui está só 3? Simples. Porque a formatação da célula precisa ser mudada. Mas antes que a gente mude ela, vamos arrastar aqui para ver de todos os alunos. Olha lá, legal. A segunda menor nota da Maria foi 7. A segunda menor nota do Roberto foi 6. A segunda menor nota da Paula, tá aqui, gente, Paula, ó. Quando eu clico na célula, ele me seleciona a coluna e a linha, tá? O que me possibilita ver mais fácil os números correlacionados a essa célula que está selecionada, tá? Então, a segunda menor nota da Paula foi 7. E assim por diante. Agora eu quero fazer uma formatação nessa célula para que ele me mostre uma casa decimal aí, né? Simples. Eu seleciono todas as células aqui. Qualquer parte da área selecionada, eu clico com o botão direito do mouse. Vou aqui, ó, formatar célula. Tá? Ou então... Vamos lá... Célula. Aqui na guia início, na guia página inicial, eu tenho aqui no grupo células, eu tenho formatar, ó. Eu posso vir por aqui. Mas até que, às vezes você está nessa guia, até que você venha nessa guia, você já clicou com o botão direito aqui e já veio aqui, certo? Eu prefiro fazer aqui, então eu vou fazer do jeito que torne a coisa mais prática para vocês. Botão direito, formatar célula. Pronto. Na guia que abre, na caixa de mensagem que abre para mim, na caixa de diálogo que abre para mim, eu tenho várias guias. Tá vendo aqui? Então, na guia número, eu tenho as categorias da informação como ela tem que ser apresentada para mim. No nosso caso, a gente quer colocar uma casa decimal a mais aqui, né? 3,0, 7,0 e assim sucessivamente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, escolho na categoria número, e ele já me mostra que ele está com duas casas decimais. Ó, ele já me mostra como é que ficaria aqui, ó. Eu só faço isso, diminuo, ó lá, e dou um OK. Quando eu der um OK, todas as células que eu tinha selecionado, que eu solicitei para formatar, vão ser alteradas automaticamente. Tá vendo que legal? Então aqui ele já me mostra a função formatada tal como eu quis formatar ela, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é essa barrinha azulzinha em cima, né? O que é essa barrinha vermelhinha aqui em cima, o que é isso? Bom, graficamente, você tem a opção de olhar isso, de olhar as notas com essa barra que ela te permite ver a extensão, né, da nota ou não. Em alguns casos isso é relevante, não sei se para a realidade de vocês seria relevante, né? Para quem lida muito com números como eu, por exemplo, no dia a dia, os relatórios que eu tenho que fazer, o meu chefe imediato gosta de verificar dessa forma porque visualmente para ele é mais fácil. Então eu achei que seria interessante mostrar para vocês também. Como é que é feito isso aqui, gente? É simples. Isso se chama formatação condicional. E aí, tudo que eu estou falando para vocês de função, de formatação, eu sugiro que vocês façam um exercício posterior de pesquisar na internet para se aprofundar mais, tá? Basicamente, como a gente está falando do Excel, a Microsoft oferece uma página de ajuda para todas as ferramentas que ela fornece, tá, gente? Então o Excel não é diferente. Você pode utilizar aí a pesquisa na internet para se aprofundar
nessas tarefinhas, nessas ferramentas que são disponíveis aí pelo Excel, tá? Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é a formatação condicional. E como é que ela é feita? É simples também, tá? Na guia, página inicial, no grupo estilo, você tem aqui, ó, formatação condicional, tá certo? Então eu vou aplicar aqui nessas que não tem, que eu deixei sem para vocês. Como eu tive que montar rapidinho para a gente já partir de alguma coisa, senão a gente não aproveita o tutorial o bastante, eu já deixei montado, mas já deixei algumas aqui que estão sem montar para vocês verificarem aí. Então vamos lá, eu vou aplicar uma formatação condicional na coluna de média. Como é que eu faço isso? Sempre, tá? Seleciono os dados que eu quero formatar, formatação condicional. E aí, ó, esse aqui, por exemplo, esse modelo que eu usei aqui é esse aqui, ó, preenchimento gradual, tá? E aí, conforme eu for passando o mouse aqui, ó, ele já me dá o preenchimento aqui, ó, percebam que conforme eu vou passando o mouse aqui, ele já me mostra aqui na tela como ficaria, tá? Para mim visualizando, ó. Então, esse que eu usei no anterior é esse azulzinho aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, eu vou colocar aqui esse verdinho. Cliquei, pronto. Tá aplicado a minha formatação condicional, que embeleza aí a minha planilha, embeleza aí o meu relatório, embeleza aí o meu documento, o meu ofício, a minha ata de reunião, enfim, embeleza e dá um certo ar de profissionalismo no teu trabalho, tá? Então isso é bacana porque a gente sai um pouco daquela mesmice de fazer só o básico com a planilha, né? Que a gente costuma, por falta de conhecimento até, a gente costuma não fazer. E aí com essas coisinhas pequenas a gente dá um aspecto melhor para o nosso trabalho, né? E aí aqui eu vou mostrar para vocês na coluna de diferença. Você perguntar para mim, né, professor? Aqui tá verde, aqui tá azul. Por que aqui tá vermelho e esse aqui tem um verdinho aqui bem pequenininho? Deixa eu aumentar aqui, ó, gente, o zoom. Já mostro para vocês onde é que é o zoom na tela, né? Aqui, ó. Zoom. Se eu clique mais, ó. Tá vendo que tem um verdinho bem pouquinho aqui? Que ele representa, esse verdinho representa esse 0,5 aqui. E aí eu vou fazer a leitura dessa formatação condicional para vocês entenderem. O que acontece, gente? Vocês lembram que a fórmula da coluna de diferença, ela é a subtração do meu total com a minha nota anual de referência, que é o que o aluno precisa ter para passar. Concorda comigo? Então, por exemplo, o João, ele teve uma média anual total dos 4 bimestres de 19. E menos os 28 ele precisa tirar 9 ainda. E percebam que está vermelho, né? E aí eu coloquei o vermelho propositalmente, porque é uma nota negativa, ele já deveria ter passado. Então ele ainda precisa tirar 9 para passar, a grosso modo, né? Ele ainda precisa tirar 9 para passar. A única pessoa que passou aqui com uma margem superior da nota anual aqui foi a Maria, que ela tirou 0,5 a mais da nota anual, ou seja, ela teve um total de 28,5. Por isso que ela está verdinha aqui, gente. E os demais também estão vermelhos, tá vendo? E aí percebam que a barrinha, ela é proporcional à nota. Ó, menos 9, ela está maior aqui, tá vendo? O 1 está menorzinho, o 6 está maior, o 2 está menor do que o 6 e maior que o 1, e assim sucessivamente. Então, isso aqui, a formatação condicional, ela automaticamente agrega ao valor inserido na fórmula, tá, gente? A nota. Como é que eu fiz isso? Então, para a gente refazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer aqui na menor nota, para vocês saberem aí como é que é essa formatação condicional, tá? Vamos aqui, menor nota, seleciono as notas, as células onde eu quero a formatação condicional, gerenciar regra. E aí, aqui, o que eu faço? Aqui eu digo, é nessa janela que eu digo como é que essa barrinha vai se comportar de acordo com os números inseridos nas células, tá? É uma regra que eu dou, que eu defino, para que essa barrinha ela seja maior, menor, enfim. Basicamente, eu vou inserir uma nova regra. E aí, aqui eu digo o seguinte, gente, ó.
eu escolho dentro do tipo de regra, as definidas, eu escolho aqui, ó, formatar apenas células que contenham, tá? E aí eu digo que ela tem que estar, eu vou dizer que ela tem que estar, que é maior ou igual, para as notas que são maior ou igual, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, 7. Maior ou igual a 7, eu formato. Vou aqui em preenchimento. Se ela for maior ou igual a 7, ela fica verdinha. Ok. Ok. Se eu arrastar aqui, ó, ainda não aplicou porque eu não fechei aqui, tá? Vou aplicar. Olha lá. Aquelas que estão maior do que 7, maior ou igual a 7, elas já ficaram verdinhas, porque eu defini assim, certo? Agora eu vou inserir uma nova regra para tratar o que é menor do que 7. Nova regra, formatar apenas células que contenham o valor da célula, tá? É o que eu defino. Eu quero que contenha o valor da célula. E aí eu digo que ela tem que ser menor ou igual. Aí eu não posso colocar 7, porque eu já usei 7, então tem que ser 6,9. Formato e digo que a cor de fundo vai ser vermelho. Ok, ok e aplico. Pronto. Então percebam que ele não está gradual aqui, como esse ficou. Eu vou mostrar para vocês agora por quê. Mas eu posso tratar essa formatação condicional dessa forma também, que isso me possibilita enxergar melhor. O que é bacana disso aqui que eu falava para vocês, gente? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. O João, a terceira menor nota do João é 7. Concordam comigo? Porque ele tem a primeira 3, a primeira 2, a segunda 3 e a terceira é 7. Então eu vou alterar esse meu menor aqui, ó. Eu vou dizer que eu não quero a segunda, eu quero a terceira nota. E aí percebam que o fundo vai mudar. Pronto, ó lá, era vermelho, ele já trouxe o novo número para mim e já trocou de vermelho para verde. Vocês perceberam aí como é automático? Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar novamente segunda menor nota. Vou alterar a nota do João aqui, vou colocar aqui um 5, que passa a ser a primeira menor nota. Olha lá, gente, já mudou, tá vendo? Ó, deixa eu colocar 2, olha lá. Percebam que os gráficos automaticamente se alteram. 5, olha lá, mudou. E aí a segunda menor nota do João vai passar a ser 7, que eu vou colocar 7 aqui. E aqui vocês vão perceber que vai mudar. Ele já pegou aqui o 5, né? Que a primeira menor nota está 3, a segunda está 5. Ele pegou já o 5 como segunda menor nota. E aí eu vou mudar esse 3 aqui e vou colocar 7. De modo que o 5 vai passar a ser a primeira menor nota e o 7, como são 3 7, vai ser a segunda menor nota. E aqui ele já vai trazer o 7 e já vai mudar de vermelho para verde. Olha lá. 7, Enter. Pronto. Olha lá, ó. Automaticamente ele muda para mim. A diferença aqui diminui, que antes estava menos 9, né? O total dele já muda também automaticamente. E aí é aquilo que eu falei para vocês que acontece, a reação em cadeia, que tudo acontece em cadeia e vai mostrando os resultados. Bom, a gente não tem o tempo, está avançando, o nosso tempo está curto, eu vou precisar avançar aqui também. Eu fiz aqui do lado uma outra função que ela faz uma procura para mim, um PROC-V que chama, tá? Então eu não vou refazer ela para não causar confusão para vocês aí. Ela está feita, eu vou tentar fazer uma outra aqui do lado. O que essa consulta faz para mim? Eu vou apagar aqui Roberto. Notem que aqui mudou, não se aplica, né? Não tem. Então o que eu tenho aqui? Roberto, eu quero saber qual é a média, né, da Fernanda. Então para eu não olhar a tabela toda, eu vou só digitar o nome dela aqui, ó. Fernanda. Cadê Fernanda? Tá aqui, ó. A média da Fernanda é 5,5. Aqui trouxe 5,5. Tá vendo? Eu quero saber qual é a média do Roberto. A hora que eu digitar Roberto, ele trouxe 6,75. Roberto, a média dele, ué, por que tá dando 6,8 e aqui tá dando 6,75? Simples, gente, porque aqui tá com duas casas decimais. Botão direito, formatar célula, número, aí eu tiro aqui uma casa, ó. Ok. Pronto, agora ele já deu 6,8. É o 6,8 que o Roberto tem de média. E aí eu posso definir isso para tudo. Se eu quiser o total, eu posso mudar a fórmula aqui, gente, aqui, ó. Nesse item. Eu não vou poder explicar essa fórmula, porque nós já estamos aqui com 40 minutos de vídeo tutorial, tá? Então eu vou trocar aqui
O 6 ele refere-se à coluna A1, B2, C3, D4, E5, F6, essa aqui é a 7. Então eu mudo do 6 para o 7. Ele deu um erro de referência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roberto. Ah, tá certo, gente. Por que está dando erro de referência? Porque a minha fórmula, ela busca só nesse quadrante aqui, ó, eu extrapolei ele, né? Eu estou buscando o valor aqui na coluna total, só que ele só está fazendo a pesquisa nesse quadrante aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu aumento aqui de A3 a FG8. Olha lá, já aumentei meu quadrante. Quando eu der um Enter, pronto. Tá aqui a atualização, ó. Total de Roberto é 27. Bom, gente, é isso. Infelizmente o nosso tempo já chegou no limite. Eu espero que um pouco da explicação do Excel provoque vocês aí até a pesquisar mais sobre isso, aprender mais sobre essa ferramenta, que ela tem aí uma gama enorme de possibilidades que ajudam vocês aí a trabalhar, tá? Então por hoje é isso. Obrigado por ter assistido essa aula. E aí, se qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, remetam ao professor que a gente tenta colaborar com vocês aí. Então, pessoal, é isso. O vídeo foi bem explicativo. Eu espero que ele colabore com vocês. E aí, respondendo alguns questionamentos de alguns colegas aí dos polos, infelizmente a gente tem que passar um pouco rápido o slide, porque nós temos 50 minutos de aula e o vídeo ele levou 45 do nosso tempo, né? Então a gente precisa correr um pouquinho. Mas assim, quem tiver dificuldade de ter tomado nota dos slides, as questões que eu vou passar agora que se referem aos slides, vocês não precisam se ater tanto a elas, tá? Eu vou pedir a atenção de vocês às questões que se referem ao vídeo, que ele foi bem passo a passo e vocês têm condição de responder, e aquelas que se referem aos slides, vocês podem rever a aula depois no ambiente, no AVA, vai estar disponível, e vocês tentem fazer a atividade novamente em casa ou no trabalho, tá? Então, por favor, não deixem de tentar exercitar o que está sendo proposto através das atividades, tá? Vamos lá? As atividades da sala hoje Bom, primeira questão, qual é a função para realizar soma no Excel, né? E aí o vídeo mostra isso para vocês têm condição de responder. A segunda questão, qual é a diferença entre os dois caracteres, né, falados hoje, ponto e vírgula e 2 pontos? E aí o vídeo também subsidia vocês de informação suficiente para que vocês possam responder essa questão, tá? A questão de número 3, gente, qual foi a primeira versão do Excel para o Windows, né? A gente falou rapidinho no slide, e aí quem tiver condições de responder e lembrou, pode responder, não tem problema se não conseguir, tá? Questão de número 4, qual foi a empresa que criou o primeiro programa de planilha? E eu trago também no slide, eu acredito que em virtude da velocidade com que ele foi passado, talvez vocês tenham dificuldade realmente de responder, tá? Bom, quinta questão, qual é a fórmula para consultar informação? E o vídeo agora no finalzinho, ele mostra para vocês isso aí, tá? Consultar uma informação em uma determinada planilha e que serve para retornar, olha só, ela busca alguma informação e serve para retornar determinado valor. Seja esse valor numérico, seja ele texto, enfim, tá? Qual é a função que retorna a média de um intervalo de valores, tá? No Excel. E essa função também é apresentada através do vídeo tutorial para vocês. Em qual guia encontra-se as funcionalidades de formatação da planilha, tá? Aí eu me refiro especificamente a negrito, itálico, tamanho da fonte, tipo de fonte, etc. Tá? Então, qual é a guia onde se encontram essas funcionalidades de formatação aí? Questão de número 8. Para que serve a barra de fórmulas, tá, gente? E aí vocês viram no vídeo hoje a principal função da barra de fórmulas. Aí, a partir do momento que você manipula os números e utiliza as células para trabalhar, você vê que a barra de fórmulas ela tem uma importância primordial aí no uso do Excel. Então, qual é a serventia disso aí, né? E a questão de número 9, para que serve a formatação condicional, que aí é apresentado para vocês também no vídeo de hoje, que mostra para vocês um pouquinho aí. Bom, agora vocês vão ter um tempinho para responder as questões. Eu espero que vocês possam dar o máximo de vocês na questão das respostas aí, gente. Eu vou estar no ambiente interagindo,
sanando dúvidas que vocês porventura venham a ter. E aí no retorno a gente faz a correção dessas atividades que eu acabo de apresentar para vocês. Até já! Olá pessoal, de volta agora para a solução das atividades. Eu estava acompanhando agora aqui o Zimar, apresentando uma dúvida com relação à questão de número 6, né, Zimar? E a Silvia também falando um pouco da dificuldade dos alunos aí de entenderem o conteúdo do Excel. Gente, a gente precisa lembrar uma coisa. O Excel ele foi uma solicitação dos polos, tá? Ele não estava previsto na ementa do curso e a gente está tentando mostrar para vocês. O que vocês precisam ter ciente é o seguinte: ele é realmente complexo, ele é uma ferramenta difícil de se aprender e dado o tempo que nós temos aqui para trabalhar isso com vocês, não vai ser fácil. Vocês não vão sair experts em manipulação de planilha eletrônica. Então a minha sugestão é que casado com o que a gente tentou trazer para vocês de informação, de conhecimento, vocês adotem uma postura de investigativa, de buscar outros meios. E aí eu sugiro para que vocês utilizem aí o YouTube. Existem N tutoriais aí de Excel no YouTube que podem colaborar, um passo a passo, que podem colaborar para o aprendizado de vocês, tá? A gente não espera que vocês aprendam na totalidade o que foi ensinado hoje, porque é muito pouco tempo e realmente, para quem está no polo que está só assistindo, não vai conseguir fazer essa resposta, gente. Vocês vão ter que chegar em casa, entrar no ambiente de aprendizagem, rever a aula no computador de vocês e ao passo que vocês vão vendo os vídeos, o vídeo tutorial, vocês pausa o vídeo, vai lá no Excel, faz a mesma coisa que o vídeo está ensinando, volta para o vídeo, dá o play de novo, assiste mais um pedaço, pausa novamente. Vocês vão ter que adotar um método aí para poder tentar fixar na cabeça de vocês o que a gente tentou passar hoje para vocês de Excel. E não é fácil, gente. Infelizmente a gente não vai conseguir sanar aí nesse aspecto numa aula só, tá? Então é só para provocar vocês realmente, para que vocês busquem aí outros caminhos que possam colaborar para o aprendizado de vocês, tá? E aí fica a dica, utilizem aí, procurem tutorial de Excel no YouTube, de soma, de subtração, de divisão, enfim, de formatação condicional. Vocês vão achar coisas assim espetaculares para colaborar com o conhecimento de vocês aí, tá? Bom, agora direto com as correções, vamos para a primeira questão. Olá, primeira questão, qual é a função, gente? E aí o vídeo traz para vocês, claro, quais são as funções que nós trabalhamos hoje. No início do slide eu apresentei, passou um pouco rápido, mas eu apresentei para vocês qual era o foco hoje. Então qual é a função para realizar soma, tá? No Excel. Se vocês acompanharam bem o vídeo aí, vocês vão ver que tem lá a opção de função. Você clica no botãozinho de função, ele aparece uma janelinha e a função soma, desculpa, e a função soma do Excel é essa aqui, igual, soma, abre e fecha parênteses, aqui, lembrando que dentro desses parênteses aqui vai o intervalo de células que você quer, tipo A3, 2 pontos, A7. Então tudo que tiver entre A3 e A7 vai ser somado, tá, gente? Isso aí é a estrutura da função, de todas as funções, na verdade. Você vai ter a função entre parênteses e você vai colocar o intervalo de célula que você quer que aquela função trate, tá? Na segunda questão, qual é a diferença entre os caracteres ponto e vírgula e 2 pontos, tá? E aí a gente traz a resposta para vocês, que basicamente é isso. Quando você determina um intervalo de células com 2 pontos, você está dizendo que você quer aquele intervalo na íntegra, tá? Então, A3, 2 pontos, A7, você quer A3, A4, A5, A6 e A7. Se você determina A3, ponto e vírgula, A7, você está dizendo que você quer só A3 e A7, ignorando aí o intervalo entre os dois, tá? Então, basicamente é isso, a diferença entre um e outro, tá? Questão de número 3. Qual foi a primeira versão do Excel para o Windows? E aí a gente passou rápido no slide para vocês, mas aí foi a versão
2.0, que foi a primeira desenvolvida para o Windows pela Microsoft, tá? Questão de número 4. Qual foi a empresa que criou o primeiro programa de planilha, né? Que foi o primeiro, se não me falha a memória, aí vocês podem me ajudar, foi o VisiCalc, né? E aí a empresa que criou o VisiCalc foi a VisiCorp, tá? Foi a primeira empresa que criou a primeira planilha eletrônica. Questão de número 5. Qual é a fórmula, tá? Qual é a fórmula para consultar? Entenda também fórmula ou função, tá, gente? Que ela vai te proporcionar fazer uma consulta aí de informação em uma determinada planilha, tá? Em determinado intervalo de células aí no Excel, tá? E que serve para retornar aí, né? Quando a gente fala consulta, automaticamente a gente subentende que há um retorno dessa consulta, né? Então ele retorna um determinado valor. Qual é essa fórmula, qual é essa função? Tá aqui. No vídeo a gente mostra, quando a gente clica na célula onde aparece o valor, a gente clica na célula no vídeo, onde aparece o valor que está sendo retornado de acordo com a palavra-chave que está sendo consultada, você vê em cima na barra de fórmulas a função, a fórmula aparecendo na íntegra, né? As células que estão sendo apontadas pela fórmula e tudo mais. Então, a função que vai retornar algum valor para você a partir de uma consulta que você pode fazer é o PROC-V aí, que vai colaborar com isso, tá, gente? Bom, questão de número 6, e aí a Elzimar estava apresentando uma dúvida com relação a essa questão, né, Elzimar? Qual é a função que retorna a média? E no vídeo fica claro isso para vocês também, no intervalo de valores. É igual média, abre e fecha parênteses aí, que é a função que vai te possibilitar trazer valores. E lembrando sempre que dentro desse parênteses você faz a menção ao intervalo de células que você quer. Questão de número 7. Em qual guia encontra-se as funcionalidades de formatação da planilha? E a gente se refere a negrito, itálico, sublinhado. E aí a guia é a página inicial, a primeira guiazinha, quando você abre o Excel perto do menu lá, tá? Questão de número 8. Para que serve a barra de fórmulas? Basicamente, possibilita a inserção de fórmulas, bem como sua edição ou simplesmente edição de textos. Quando você está lidando com texto no Excel que não sejam necessariamente fórmulas, você também pode usar a barra de fórmulas para editar esse texto, tá? Questão de número 9 para fechar, para que serve a formatação condicional, tá? Realçar, gente, realçar as células do seu interesse, enfatizar valores incomuns, né? E visualizar os dados, usando barra de dados, tá? Que é aquela barrinha que aparece. Escalas de cor e conjunto de ícones, se assim for do seu interesse, e de acordo com os critérios específicos também, tá? Bom, resumo da aula, nós conhecemos aí a ferramenta Excel, funções simples de soma, de média e o PROC-V, passo a passo para a criação da planilha, né? De controle de notas de alunos e a história e evolução do Excel nós falamos hoje com vocês. Bom, pessoal, eu espero que a aula de hoje tenha contribuído de alguma forma para provocar vocês aí a buscarem mais informações a respeito dessa ferramenta. A gente vai estar disponível com vocês no ambiente de aprendizagem. Remetam suas dúvidas e a gente vai colaborar com vocês aí. Até a próxima aula, a gente se vê.